Meus irmãos, como é de conhecimento da igreja, neste mês nós estamos seguindo na nossa escola bíblica dominical com uma série de exposições sobre governo da igreja. Na semana passada, o reverendo Hélio expôs para nós a visão reformada sobre governo da igreja, e nós pudemos aprender quais são os principais fundamentos que dirigem as igrejas reformadas. E nós vimos que o ponto fundamental para o pensamento reformado sobre governo da igreja é que o governo da igreja pertence não aos homens, mas ele pertence a Cristo. Paulo, falando aos Efésios, no primeiro capítulo da sua carta, mais precisamente nos versos 20 e 21, nos diz que Deus Pai exerceu todo o poder em Cristo e ressuscitou o Senhor Jesus, o fazendo sentar-se à direita de si, acima de todo o poder do presente século e do vindouro. E ele complementa esse argumento dizendo que algo que é muito caro para a doutrina reformada do governo da igreja. Nos versos 22 e 23, Paulo diz que Deus Pai, abre aspas, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E olha só, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Fecha aspas. Dessa maneira, nós acompanhamos os nossos antepassados da reforma protestante, de que não há outro cabeça sobre a igreja que a governe, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o rei da sua igreja. Nessa preleção de hoje, a minha proposta é expor aos irmãos mais um tema da visão reformada de governo da igreja, cujo título da nossa aula é Eclesiologia Reformada, o governo por presbíteros. E com isto, hoje nós entraremos na doutrina sobre o oficialato na igreja. Como desafio para esta manhã, eu quero propor a você que pense no oficialato não como uma função burocrática de uma igreja institucionalizada. No caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é a tendência de muitos. Mas eu quero lembrar aos irmãos que o governo da igreja é de natureza espiritual. E, portanto, o oficialato é algo intimamente ligado ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Deixe-me então explicar o título da nossa preleção, Eclesiologia Reformada, o governo por presbíteros. Eclesiologia, meus irmãos, é uma das matérias que os teólogos têm se esforçado para sistematizar aquilo que nós compreendemos sobre a natureza, o poder e o governo da igreja. A eclesiologia é um termo em latim que significa estudo da igreja. Assim, quando nós queremos compreender a obra redentiva de Cristo e como Deus Pai o entregou à igreja para ser seu corpo, nós estudamos então eclesiologia. E como nós já passamos por uma introdução sobre os aspectos centrais da visão reformada sobre a igreja na nossa escola bíblica dominical passada, hoje nós vamos dar um passo um pouco mais à frente. E nós vamos tratar basicamente sobre o presbiterato, ou o governo por presbíteros. Daí, eclesiologia reformada, o governo por presbíteros. Eu quero dividir a nossa preleção de hoje em 3 momentos. Eu quero expor aos irmãos, na primeira parte, a fundamentação bíblica de um governo por presbíteros. E, em seguida, nós vamos compreender qual é a fundamentação teológica confessional de um governo por presbíteros. Então eu finalizarei esse momento nosso hoje apresentando pontualmente aos irmãos quais são as qualificações dos presbíteros que as Escrituras exigem. Pois bem, meus irmãos, primeiramente nós vamos tratar sobre a fundamentação bíblica de um governo por presbíteros. Como texto base para a nossa preleção, eu estou utilizando este livro aqui, O Governo Bíblico da Igreja, por Kevin Reed. Esse livreto foi publicado em 2002 no Brasil pela editora Os Puritanos. Eu considero que, apesar de ser um livro introdutório e breve ao assunto do oficialato na igreja, ele nos traz verdades profundas e muito preciosas sobre a vida da igreja e do oficialato. E sem dúvidas é um livro que vale muito a pena estudarmos para entendermos qual é a natureza dos ofícios na igreja. Normalmente, quando nós tratamos ou falamos sobre o governo presbiteriano,
nós associamos essa terminologia às nossas raízes históricas da Reforma Protestante na Escócia, em Genebra e na Inglaterra. E costumeiramente nós nos esquecemos que o governo presbiteriano não é apenas um modelo histórico reformado, mas é um modelo bíblico muito bem fundamentado. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de governo presbiteriano, o primeiro movimento que nós precisamos realizar ao estudar esse assunto é voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas. A tese que Kevin Reed usa em seu livro, Governo Bíblico da Igreja, é de que o governo por presbíteros não é apenas um sistema neotestamentário, como é de se supor, mas quando nós tratamos sobre o governo por presbíteros, nós precisamos entender que esse modelo de governo perpassa toda a Escritura Sagrada, não só o Novo Testamento. É evidente que a palavra presbítero é um termo do Novo Testamento, é uma palavra grega que significa ancião. No entanto, o Novo Testamento se refere aos governantes da igreja pela designação, algumas designações variadas: ancião, supervisores e pastores. E ainda que esses diferentes termos sejam usados, todos eles se referem ao mesmo ofício, o de presbítero. A Kevin Reed vai dizer que, apesar de presbítero ser um termo neotestamentário, o povo de Deus tem sido governado por presbíteros desde os tempos mais remotos registrados no Antigo Testamento. Porque desde o Antigo Testamento, o povo de Deus tem sido governado por anciãos, aos quais o Novo Testamento chama então de presbítero. Agora, dentro da estrutura bíblica do Antigo Testamento, o que era um ancião? Uma descrição básica que nos é dada por Mary Tenney é de que no Antigo Testamento os anciãos formavam um grupo de homens adultos que se reunia em assembleias populares ou como um tipo de concílio em cada vila. Eles também serviam como governadores locais. Geralmente eles eram os cabeças das famílias e provavelmente eles eram selecionados com base na sua idade, na sua sabedoria, na habilidade, respeito ou valentia. Então vamos ver como isso pode ser observado nas Escrituras. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, o Senhor o instruiu dizendo, em Êxodo capítulo 3, verso 16, a seguinte ordem, abre aspas: ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo. Então veja, os anciãos presentes no momento já muito antigo. Posteriormente, quando Moisés morre e Josué assume a liderança do povo, os anciãos não saem de cena. Em Josué eles são chamados de cabeças e de chefes do povo, e eles participavam das decisões que eram tomadas em assembleias. Só para exemplificar isso, quando os israelitas indevidamente atacam a cidade de Ai e sofrem aquela derrota vexatória, o texto bíblico diz que Josué, juntamente com os anciãos de Israel, se puseram diante da arca de Deus para clamar ao Senhor. O que quer dizer, meus irmãos, que os anciãos ou presbíteros eram governantes e representantes pactuais do povo de Deus. Por isso a presença deles. E quando nós avançamos na história de Israel, os anciãos estavam presentes nos dias dos juízes, eles estavam presentes no período dos reis, eles estavam presentes no tempo do cativeiro, e depois do retorno do cativeiro, na época da reconstrução do templo, a liderança também era formada por anciãos ou por presbíteros. Mesmo nas sinagogas, são os anciãos e presbíteros que formam uma espécie de colegiado. Nós vemos isso nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus Cristo nós encontramos diversas referências aos anciãos, aos governadores, aos principais e aos chefes da sinagoga. Kevin Reed destaca que, embora a liderança judaica fosse excessivamente corrupta naquele tempo, é importante notar que os judeus não se tornaram tão apóstatas a ponto de permitirem que o ofício bíblico de presbítero caísse em desuso ou abandonassem ele. Quando levamos em consideração todas essas referências, nós entendemos que essas referências são muito importantes, porque elas demonstram uma continuidade de governo dentro da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E quando levamos isso em consideração, meus irmãos, nós percebemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento suprem informações muito importantes quanto à formação do governo eclesiástico, elaborada então pelos apóstolos.
Por isso os apóstolos não criaram nada de radicalmente novo no Novo Testamento. Pelo contrário, eles edificaram sobre o alicerce da revelação bíblica que já existia. E por isso nós podemos dizer que quando os apóstolos descreviam os oficiais da igreja, os seus ouvintes reconheciam muito da estrutura governamental que já era conhecida desde o tempo do Antigo Testamento. E portanto, um governo presbiteriano, um governo de anciãos, não é apenas um governo da igreja neotestamentária. É um governo eclesiástico bíblico pleno, desde os tempos do Antigo Testamento. E desta forma, meus irmãos, o Novo Testamento está repleto de informações sobre o governo de presbíteros. E assim serão os apóstolos que vão definir importantes diretivas sobre o governo da igreja. São os apóstolos que demonstram que desde que foi Deus quem estabeleceu o governo de presbíteros na igreja, é dever dos membros, por exemplo, se submeterem a esses oficiais. Hebreus capítulo 13, verso 17 nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. E portanto, meus irmãos, as escrituras estão repletas de referências ao governo por presbíteros ou anciãos. Mas ainda assim, permitam-me insistir nesta questão e demonstrar como que o governo por presbíteros está presente, por exemplo, na plantação de novas igrejas do Novo Testamento. Rapidamente olhem comigo para Atos capítulo 13, versos 1 a 3, e em seguida leiam comigo o capítulo 14, versos 21 a 23. Atos capítulo 13, versos 1 a 3, e em seguida Atos capítulo 14, versos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 13, versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, Paulo, Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, olha só, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Agora vão comigo para o capítulo 14, versos 21 a 23. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só o que o texto diz no verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Olhem só o que está acontecendo. Logo após a resolução de uma controvérsia se os gentios deveriam receber o evangelho, a igreja passa por um período difícil de perseguição. O apóstolo Pedro é preso a mando de Herodes, mas o texto bíblico nos diz que a igreja orava incessantemente por ele. Nós vemos então que Pedro é solto milagrosamente pela operação de um anjo que livra o apóstolo das mãos de Herodes. E após aqueles dias de perseguição, curiosamente, um anjo do Senhor fere Herodes por não ter dado glória a Deus. E então, Atos capítulo 12, versos 24 e 25, nos diz que ao passo que a pregação da palavra de Deus crescia e se multiplicava, Saulo, Paulo e Barnabé voltam de Jerusalém para Antioquia após serem soltos da prisão. E então nós vemos no capítulo 13 de Atos que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para pregarem o evangelho aos gentios. Essa iniciativa do Espírito Santo ficou conhecida como a primeira viagem missionária da igreja. Eu não vou entrar em detalhes desta viagem missionária, mas percebam comigo, irmãos, qual era a estratégia do apóstolo Paulo para plantar igrejas. Paulo solidificava as igrejas que eram plantadas mediante a eleição de presbíteros. É isso que diz o verso 23. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Portanto, meus irmãos, as igrejas neotestamentárias que são plantadas nascem a partir da ordenação de presbítero, de oficiais da igreja. Prova disso é que esse padrão de liderança da igreja é exposto nas diversas cartas que os apóstolos escreveram ao longo do Novo Testamento. Só para citar,
Pedro e Paulo falam aos presbíteros. João se diz ser presbítero na sua segunda carta. E por isso, quando nós falamos de oficiais da igreja, nós podemos ter uma base teológica profunda, porque nós temos uma base bíblica bem fundamentada. O ofício de presbítero é um ofício bíblico. Quem o instituiu foi o próprio Deus. E para a saúde e solidificação da igreja, é extremamente necessário que a igreja tenha os seus presbíteros saudáveis e assim instalados. E aqui eu chego no segundo momento de nossa aula, a fundamentação teológica confessional de um governo por presbíteros. Quando nós olhamos para os símbolos de fé de Westminster, nós podemos observar um desenvolvimento detalhado da doutrina do tríplice ofício de Cristo, que já havia sido exposta por João Calvino nas Institutas. Um dos pontos centrais e singulares para os teólogos de Westminster é de que Cristo ainda exerce o seu tríplice ofício. Só para explicar aos irmãos, nós reformados entendemos que Cristo exerce as funções de profeta, de sacerdote e de rei da sua igreja. Esses eram ofícios que eram desempenhados no Antigo Testamento por pessoas específicas. Então, o Espírito Santo ungia essas pessoas específicas para desempenharem seu ofício. Mas, em resumo, para a doutrina reformada é muito claro que Cristo ainda desempenha na igreja esses três ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei da sua igreja. Mas aqui vamos nos concentrar naquilo que os símbolos de fé de Westminster dizem sobre o assunto. Especificamente, eu quero destacar aquilo que o Catecismo Maior diz sobre o ofício de rei desempenhado pelo Senhor. Na pergunta de número 45 do Catecismo Maior, os teólogos de Westminster perguntaram: como exerce Cristo as funções de rei? Nas primeiras afirmações da resposta, o Catecismo responde, abre aspas, Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, presta atenção, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar. Entendam, com isso, meus irmãos, os nossos padrões de exposição doutrinária nos mostram que o oficialato é uma designação que deriva do próprio Cristo. Veja, o oficial não é um substituto de Cristo, como a doutrina do papado implica, mas ele se torna um representante vocacionado por Cristo e imbuído de dons para governar visivelmente a igreja. Ele é chamado por Cristo e ele é capacitado para governar a igreja do Senhor. Dentro da eclesiologia reformada, isso significa que os oficiais exercem poderes derivados de Cristo. E, portanto, os oficiais agem de acordo com as designações que o próprio Cristo, o cabeça da igreja, os dá. Foi Herman Bavinck que argumentou que os poderes exercidos pela igreja e seus oficiais estão em conexão com o tríplice ofício de Cristo. E aqui chega no porquê que eu quero tratar sobre o tríplice ofício. Já que o poder de Cristo, ou da igreja, é fundamentado em Cristo. Portanto, assim, meus irmãos, nós temos três poderes exercidos pela igreja mediante os seus oficiais: o poder de ensinar, o poder de governar e o poder de misericórdia. Então deixe-me explicá-los brevemente, pontualmente, do que se tratam. Em se tratando do poder de ensinar, Bavinck explicou que ele está relacionado ao ofício profético de Cristo. Como chefe da igreja, Cristo não transfere a ninguém o papel de dizer aquilo que ele mesmo diz, porque ele é quem ensina seu povo. É Cristo que fala à sua igreja. Mas Bavinck vai nos dizer que a igreja participa da unção de Cristo, proclamando o que ele diz na sua palavra escrita. Desta forma, os ministros do evangelho são usados nesse papel com a função de quê? Primeiro, apresentar a palavra de Deus ao seu povo, de aplicá-la, de ensinar a palavra de Deus, de admoestar, de confortar, de repreender e de refutar os erros e heresias. Portanto, Cristo ainda fala à sua igreja mediante a sua palavra. É Cristo quem nos governa e é Ele quem fala aos nossos corações a partir da sua palavra exposta. Quanto ao poder de governo, Bavinck nos mostra que ele está relacionado ao ofício real de Jesus. Jesus Cristo governa a sua igreja pessoalmente do céu, ele não coloca ninguém no seu lugar. E embora ninguém tome o lugar de Cristo, é Ele quem emprega pessoas e dá à igreja o poder de governar. E nós entendemos que este poder de governar é exercido particularmente em um ofício específico, através do ofício de presbíteros. Portanto,
os presbíteros atuam como supervisores de Cristo que cuidam de um rebanho para o Senhor Jesus. Eles administram as questões que são da sua competência e por isso, para a boa ordem da igreja, os concílios têm o poder de impor as leis de Cristo ao povo e dessa maneira o povo tem que obedecer. Então é de responsabilidade da igreja, através dos seus presbíteros reunidos em concílios, a garantir que a lei de Cristo seja obedecida e exercer poder para isso. Além disso, o poder de governo não é apenas uma autoridade administrativa que é dada por Cristo, mas também é dado aos oficiais poder para proteger a santidade da igreja. E quando falamos de proteger a santidade da igreja, isso tem a ver com a disciplina eclesiástica, que é uma marca fundamental de igrejas bíblicas. Então a disciplina é exercida não por punição, mas porque o Senhor Jesus Cristo zela pela santidade da sua igreja. E sobre o terceiro poder que é exercido pela igreja, que é o de misericórdia, eu vou apenas me ater ao fato de que Deus usa a sua igreja para demonstrar o amor e o cuidado que Cristo tem por seu povo e por aqueles que são necessitados. Isso será tratado posteriormente em uma aula sobre o diaconato. E, meus irmãos, os teólogos têm entendido que à medida que a igreja se estrutura, esses três poderes, poder de governo, de ensino e de misericórdia, são desenvolvidos em torno dos ofícios que são instalados na igreja. Herman Bavinck argumenta que a doutrina é dada ao mestre, o governo ao presbítero e a misericórdia é dada ao diácono. Então vejam só como isso está correlacionado: o ensino ao governo e a misericórdia, presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Dessa maneira, os três ofícios desempenhados na igreja estão relacionados ao ofício do Senhor Jesus Cristo. Então olha só que excelente. Os ofícios adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil estão em harmonia com a Escritura Sagrada e com o bom legado da teologia reformada professa por nossos pais na fé. Quer ver um exemplo disso? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu artigo de número 25, diz que, abre aspas, a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, do governo e da beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, artigo de número 25. E portanto, meus irmãos, os oficiais eleitos pela igreja exercem o oficialato numa íntima ligação com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E se tratando de presbíteros, esses possuem uma responsabilidade ímpar diante do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Assim, o ofício não é uma função institucional de governo de homens, meus irmãos. Não é uma questão burocrática. Um oficial desempenha um poder que não pertence a ele, mas é um poder espiritual dado pelo Senhor Jesus Cristo para o bem-estar da sua amada igreja. Então veja como este assunto é sério. A título de comentário, com isso nós percebemos que assim como os pastores são presbíteros da igreja, os presbíteros são pastores da igreja também. E com isso são igualmente responsáveis por supervisionar o rebanho de Cristo. O governo da igreja, portanto, é feito por presbíteros. Pastorear o rebanho de Cristo é uma coisa muito séria. E por esse motivo, ser oficial de Cristo sobre a sua igreja requer algumas qualificações. E com isso eu quero pontuar algumas questões que dizem respeito às qualificações do presbítero. Ainda me utilizando do texto de Kevin Reed, ele vai dizer que uma das principais ênfases do Novo Testamento em governo da igreja está na qualificação dos presbíteros. Não basta haver homens meramente nomeados com o título de presbíteros. Eles devem ser qualificados para governar, como demonstram os critérios da Sagrada Escritura. Isso não é uma exigência nova para os presbíteros. Desde o Antigo Testamento se requeria que os governantes do povo, no caso os anciãos, fossem conforme a lei em Deuteronômio capítulo 1, verso 13, homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos. E conforme Êxodo capítulo 18, verso 21, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Agora, sem dúvidas, meus irmãos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é quem melhor expõe a respeito das qualificações dos presbíteros. E eu te convido para ler comigo novamente um outro texto,
que está em 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 7. Paulo nos apresenta aqui quais são as qualificações dos presbíteros. Leia comigo. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, só para explicar aos irmãos que esse é um termo intercambiável com presbítero no Novo Testamento. Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido ou neófito, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Bem rigorosos os critérios estabelecidos pelo Novo Testamento. Juntamente com o texto de Tito, capítulo 1, Paulo, falando a Timóteo, que é um jovem pastor, o expõe quais são as qualificações que a igreja deve reconhecer ao eleger seus presbíteros. Esses requisitos que são citados por Paulo formam o padrão neotestamentário indispensável àqueles considerados como candidatos ao presbiterato. Paulo então diz que para ser um presbítero sobre o rebanho do Senhor, conforme o versículo 2, é necessário que seja qualificado conforme o padrão das Escrituras. E esse necessário que é a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo, em João capítulo 3, verso 7, o que significa que não se trata de algo opcional, é necessário que seja qualificado. As listas de qualificações dadas por Paulo para presbítero pode ser dividida em 3 importantes aspectos da vida de um homem. Primeiro, o seu comportamento moral, fundamental. Segundo, o seu conhecimento da doutrina cristã. E terceiro, a sua vida familiar. No que diz respeito ao seu comportamento moral, é preciso lembrar que um presbítero está continuamente à vista do público, tanto da igreja como do mundo. O respeito e a credibilidade de que um oficial recebe depende inteiramente de seu exemplo de bom caráter, mais do que qualquer outra coisa a seu respeito. E a exigência bíblica para o presbítero é de que seu caráter moral deve ser irrepreensível, irretocável. Afinal, é requerido dos presbíteros que exerçam influência piedosa sobre a igreja, que é o rebanho do Senhor Jesus, e que não tragam vergonha ao nome de Cristo. Nós podemos ver isso nos versos 2 e em Tito capítulo 1, verso 6. Em segundo lugar, um presbítero deve também possuir domínio da doutrina cristã. Paulo diz a Timóteo que o presbítero deve ser apto para ensinar, versículo 2. E a Tito ele vai dizer para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito capítulo 1, verso 9. Assim, meus irmãos, a aptidão para o ensino na vida da igreja deve envolver algumas áreas, como por exemplo, o aconselhamento, a pregação, o ensino e o discipulado. Karen Reed vai dizer que não é suficiente que um homem esteja isento de erros óbvios quanto ao seu entendimento da fé, mas para servir como presbítero, ele precisa ter e deve ser capaz de expressar percepção teológica. Ele deve ser capaz de farejar heresias e destruí-las pela raiz, e portanto, ele deve ser apto para ensinar a fé cristã. Agora, talvez uma das áreas, e a terceira área, mais desafiadora para o oficialato, diz respeito à administração da sua família. Qualquer homem que seja considerado para o ofício de presbítero, conforme nos diz Paulo, deve ter uma família estável. Paulo diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Com isso, meus irmãos, Paulo nos traz uma advertência duramente categórica. Um homem que fale em influenciar piedosamente a sua família não está apto ao cargo público de oficial da igreja, porque ele deve governar bem a sua casa. E levando em consideração todas essas qualificações, isso resulta num princípio fundamental para o oficialato, a questão do tempo. Paulo nos mostra que aquele que aspira o episcopado
não pode ser um noviço na fé. A Nova Versão Internacional diz que não pode ser recém-convertido. Isso porque é preciso tempo para que alguém amadureça na fé. Exige-se tempo para que um homem desenvolva essas qualificações. Maturidade gasta tempo. Kevin Reed diz que é fundamental, portanto, que para que tais qualidades sejam manifestadas e percebidas pela igreja, gasta tempo. E, portanto, meus irmãos, quando nós tratamos sobre o tema do presbiterato, a igreja precisa estar atenta no reconhecimento daqueles que estão aptos para o ofício. Isso deve ser feito com muita oração diante do Senhor Jesus, para que Deus abençoe o seu povo com a sua liderança eleita. Deixe-me encerrar então fazendo uma recapitulação do que nós vimos até aqui. Quando nós tratamos sobre a fundamentação teológica, bíblica de governo por presbíteros, nós vimos duas coisas. Primeiro, o governo por presbíteros está presente nos tempos mais remotos da igreja desde o Antigo Testamento. E embora o povo seja governado por juízes e reis, os anciãos subsistem paralelamente a essas formas de governo. Eles nunca ficaram sem existir, eles existiam paralelamente à existência de reis e juízes. E segundo, a eleição de presbíteros é o método padrão de plantação de igrejas neotestamentárias. Paulo fazia assim. Em seguida, quando nós tratamos sobre a fundamentação teológica e confessional de um governo por presbíteros, nós aprendemos que, primeiro, Cristo é o cabeça da igreja e exerce seu governo através da designação de oficiais, de imposição de leis e de disciplinas. Segundo, os ofícios exercidos na igreja estão ligados aos ofícios exercidos por Cristo, profético, real e sacerdotal. Na prática, isso pode ser observado em 3 poderes desempenhados na igreja. O poder de governo está relacionado à administração da igreja e à aplicação da disciplina eclesiástica, o que está relacionado com o ofício real de Jesus Cristo. O poder de ensino, que está relacionado ao ofício profético, diz respeito ao ensino oficial da igreja e à proclamação da vontade da palavra de Cristo ao seu povo. E o poder sacerdotal é a atribuição pela qual a igreja exerce misericórdia na terra. A IPB adota a ideia de 3 poderes, denominando doutrina, governo e beneficência sobre os 3 ofícios que nós temos: presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. E por fim, quando nós tratamos sobre as qualificações dos presbíteros, nós podemos resumi-las em 3. É exigido de quem aspira ao oficialato moralidade irrepreensível, para que exerça influência piedosa sobre o rebanho de Cristo. A aptidão para ensinar, o que requer perspicácia doutrinária e maturidade na fé, para ensinar, aconselhar, discipular e pregar. E por fim, estabilidade familiar. O presbítero deve exercer piedade em seu lar, para que governe bem e piedosamente o rebanho do Senhor.